Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo Eduardo Araújo, com ela Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Com ele, Paulo Renato. A caminho. Cadê o Paulo Renato? Só ficou a cadeira e o casaco. Chegando aí. Então, daqui a pouquinho ele senta aqui, foi ao banheiro, Paulo Renato. Vamos lá. E nós estamos no item 152, iniciando aí o capítulo 13, falando sobre a psicografia. E diz Allan Kardec: a ciência espírita tem progredido como todas as outras e mais rapidamente do que as outras. Alguns anos apenas nos separam da época em que empregavam esses meios primitivos e incompletos, a que trivialmente se dava o nome de mesas falantes. E já podemos nos comunicar com os espíritos tão fácil e rapidamente como fazem os homens entre si, e pelos mesmos meios, a escrita e a palavra. Quer dizer, naquele momento, Kardec já tinha a questão dos médiuns falantes como uma realidade, né? Apesar dele, claro, preferir a escrita, porque era algo que ficava ali registrado, né? Não tinha, como nós temos hoje, os gravadores de voz, né, que facilitam bastante, porque a palavra falada é muito mais fácil do que a palavra escrita, que levava mais tempo, porém para Kardec era mais adequado naquele momento, não é isso, Paulo Renato? Justamente, a gente lembra que a escrita, ela, como você falou, ela tem permanência, ela ultrapassa o tempo. E ela, embora nós encontremos no Antigo Testamento muitas expressões, digamos assim, de pneumatofonia, de fala direta, né, lá nos textos antigos, nós temos, quando os espíritos que dirigem a vida na Terra entenderam que a humanidade deveria ter um ensino que fosse permanente, com menos possibilidade de deturpação, eles escreveram na própria pedra, né, o dedo de Deus, lá, como diz o texto. Deus escreveu com o seu dedo na própria pedra os 10 mandamentos. Então, foi o primeiro livro, né? Quer dizer, a psicografia, como se diz, né? E nós entendemos que o Moisés realmente era um grande médium, né? Isso relatado no próprio Antigo Testamento. Na lei antiga, quando Moisés desce do monte, ele estava brilhando, com o rosto brilhando. Isso é descrito lá muito bem. Então, a gente vê que tanto a pneumatofonia quanto a psicografia, elas atendem ou atenderam a um momento da necessidade nossa de aprendizado. E agora, naturalmente, a psicografia ganha relevo, porque são os livros se multiplicam, né? São os filhos do Chico, né? Chico Xavier. Quer dizer, quando os espíritos escrevem, a gente tem possibilidade, escreve através de um médium, a gente tem possibilidade de reproduzir esses ensinos que vai para tudo quanto é canto, ultrapassam as gerações. Em todos os tempos vão sempre instruir as pessoas, né? As próprias informações que Sócrates trazia do mundo espiritual, com seu chamado daimon, por serem falas, elas naturalmente sofreram distorções, mas embora os ensinos no seu conteúdo, seu fundamento tenha passado pelas posteridades, mas muita coisa, claro, foi distorcida, porque foi a palavra falada e não escrita, né? Então Kardec, quando os espíritos
sugerir a questão da escrita. Ele achou ótimo, porque dava um desenvolvimento maior, né? Era muito mais rápido e, de alguma forma, podia se levar para casa para revisar. Sim. E os fenômenos foram acontecendo de forma gradativa, até para que as pessoas pudessem parar e acompanhar de uma forma pedagógica, não é? Porque conforme elas foram despertando e foram se envolvendo, a espiritualidade foi mostrando outras coisas até onde poderia ir, para chegarmos à condição hoje de saber que com o nosso pensamento nós fazemos, não é? Por isso que Jesus, no Evangelho, ele fala, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, porque nós estávamos vendo Jesus num corpo material, ali, atuando junto da nossa realidade do cotidiano. Mas quando ele diz, podeis fazer tudo que eu faço e muito mais, é porque ele tem essa plenitude da consciência desperta que nós ainda não temos. E um dia, lúcidos e orientados no tempo e no espaço, né? Nosso pensamento também será como o dele. Então vamos lá, Kardec vai continuar explicando aí sobre a questão da escrita. Ele diz que a escrita, sobretudo, tem a vantagem de assinalar de modo mais material a intervenção de uma força oculta e de deixar traços que se podem conservar, como fazemos com a nossa própria correspondência. O primeiro meio utilizado foi o das pranchetas e cestas munidas de lápis, com a disposição que passamos a descrever. Então, é aquilo que o Paulo Renato tinha comentado, que naquele momento a escrita era bem mais interessante, porque precisava se preservar as comunicações e catalogá-las, estudá-las, meditá-las, o que nos médios falantes naquele momento não seria tão viável. E assim foi feito hoje em dia. Nós vemos que a psicografia, devido aos meios eletrônicos, o próprio Chico Xavier, 2 livros que foram produzidos por ele, Vozes do Grande Além e Instruções Psicofônicas, foram livros em que eram utilizados gravadores, né? E depois eram transcritas as mensagens para que depois, posteriormente, fossem feitos os livros. Mas isso agilizou bastante. Eram reuniões mediúnicas que o Chico participava e naquelas comunicações eram gravadas ali. E isso, com certeza, facilitaria o trabalho do Chico, né? Porque ia ficar muito mais fácil a comunicação falada do que a escrita, Miranda. Nós vamos observando que existem ainda certos fenômenos que acontecem, né? E as pessoas ainda tendem ao maravilhoso e ao sobrenatural. Porque parar e estudar, buscando compreender tudo isso, e ainda seguindo aquela orientação que Kardec recebeu dos espíritos, não se precipitar no falar tudo que vê, né? Que já foi tratado no outro programa. Que os fenômenos quando vão surgindo, que a gente tem essa sensatez de primeiro observar. Porque a própria doutrina obedece esses passos da ciência, que é a observação, a análise e a conclusão. Porque dentro disso tudo, ainda podem ter outras coisas acontecendo que não tem nada a ver com o fenômeno mediúnico. A própria realidade do mundo material. E até a gente lidar com tudo isso de uma forma responsável, a gente vai passando por experiências que nem todas são felizes, mas faz parte das nossas lições. Continuando, fala, Paulo Renato. Não, interessante aqui na continuação, aqui embaixo, quando ele fala, a escrita, sobretudo, tem a vantagem de assinalar de modo mais material a intervenção de uma força oculta e de deixar traços que se podem conservar como fazemos com a nossa correspondência. Ele fala, o primeiro meio de que se utilizou, de que se usou foi o das pranchetas e cestas munidas de lápis com a disposição que passamos a descrever. Aí ele coloca isso logo na introdução do Livro dos Espíritos, no capítulo 4. Ele diz assim, mais ou menos no 4º parágrafo. Ele fala assim, o conselho foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos outros países. Eis em que termos o deram em Paris, a 10 de junho de 1853. A um dos mais fervorosos adeptos da doutrina e que havia muitos anos, desde 1849, se ocupava com a evocação dos espíritos ao conselho. Agora vem o conselho. Vai buscar no aposento ao lado a cestinha, amarra-lhe um lápis, coloca sobre o papel, põe os dedos sobre a borda.
Alguns instantes após, a cesta entrou a mover-se e o lápis escreveu muito legível esta frase: proíbo expressamente que transmitas a quem quer que seja o que acabo de dizer. Da primeira vez que escrever, escreverei melhor. É o conselho que os espíritos deram aí, a psicografia inicial, né, que começou com a cestinha. Naturalmente não era a cestinha que escrevia, eram os espíritos, que a gente sabe disso, né? E depois Kardec verificou que a cestinha era supérflua. E ainda considerando que mesmo com tudo isso, aconteciam aqueles casos de falsificação, né? Porque era um fenômeno que estava chamando muita atenção. E, de alguma forma, os critérios de Kardec, a gente observa que nessa situação da prancheta não era um médio só que estava ali, né? Era mais de um, porque você coordenar a vontade do outro fica mais difícil, a menos que os dois estivessem macomunados num propósito que não ia ter esse êxito de fluência e de agilidade. E até porque as perguntas eram inesperadas, né? Se fossem perguntas conhecidas, podia se preparar as respostas, aí os dois combinarem. Mas mesmo assim teria que ter uma sincronicidade muito grande, quase que impossível. E assuntos que eles não dominavam, não desconheciam. Né? Então o próprio meio mostrava que era impossível a fraude. Mas para quem quer negar, nega-se tudo, até o que se vê, o que se sente. Mas é interessante essa questão da escrita, realmente. A gente lembrou aí do Chico. Chico psicografava na frente de qualquer um e de quantas pessoas fossem. Né? Lá no programa Pinga Fogo, no final do programa, do 1 e 2, ele psicografou mensagem numa rapidez, numa agilidade que uma pessoa comum não escreveria um texto sem nenhuma rasura. Páginas e páginas de Castro Alves, de Ciro, não sei o quê. Você vê, e Chico realmente, uma das suas virtudes era a honestidade. Né? Ele sabia o que fazia, sabia que a informação vinha do mundo espiritual, que ele estava sob a influência desse ou aquele benfeitor, e realmente não se importava com a crítica alheia. Porque eu ficava pensando, ele lá psicografando, eu fiquei pensando, quanta gente não está ali duvidando, né? Pensamento contrário. Pensamento contrário, mas ele não, ele se entregava mentalmente às suas obrigações e deixava que os espíritos escrevessem e que os outros, cada um ficasse com a sua crítica, com a sua certeza ou com a sua dúvida. Porque o que havia sido solicitado, que era uma mensagem do mundo espiritual, estaria ali para quem quisesse acreditar e aprender com ela. Então, realmente, Chico Xavier é um fenômeno, realmente, na psicografia, na publicação de livros do mundo espiritual, e não tem como explicar o que ele fez em termos de recepção de livros, especialmente, sem a intervenção de uma inteligência invisível aos nossos olhos. A falta de interesse pessoal dele nos fenômenos que ele dizia era instrumento, dava a ele essa sobriedade, essa autoridade. Ainda sobre essa questão aqui, que ele vai detalhar agora melhor, a questão das pranchetas, que o Paulo Renato estava falando, foi importante, as cestas e as pranchetas, porque o Kardec precisava passar por essas etapas, até para ele ver a independência do espírito que se comunicava. Porque, por mais que fosse um fenômeno mais lento e difícil, mostrava ali claramente a independência do espírito que escrevia. Porque se tivesse começado, muitas pessoas questionam, por que não começou logo o médium escrevendo? Porque tinha que se vencer essas etapas para ter a segurança daquilo que estava sendo produzido em relação aos fenômenos. Se o médium começasse escrevendo, iria gerar muita dúvida de que aquilo não seria somente da cabeça do próprio médium. Quando a prancheta e a cesta, de forma independente, apenas com o médium tocando, quer dizer, não tinha como... Kardec estava observando ali a prancheta se movendo sozinha. Aí ficava muito mais fácil de você ver a independência do espírito. Depois, ele percebeu que, uma vez estabelecido o fenômeno, que seria mais fácil através da escrita diretamente da mão do médium. E aí sim avaliando a questão do que estava sendo escrito. Mas essa etapa inicial foi fundamental, Paulo Renato. A gente não compreende o processo das coisas, né?
Tanto é assim que mesmo na vida material, na questão da escola, muitos pais, invigilantemente, não colocam seus filhos naquela primeira fase em que ele vai aprender a se socializar, desenvolver a sua parte motora, porque os pais querem logo que ele aprenda a ler e escrever. Né? E mais tarde, às vezes, os pais percebem o prejuízo que causaram os filhos, tirando daquela fase inicial do aprendizado. Né? E muita gente também, eu já ouvi muita gente criticar o próprio Jesus, o próprio Kardec. O próprio Kardec fala que se Jesus tivesse escrito, os seus ensinos não seriam tão deturpados. Né? Então nós somos assim, né? A gente quer atropelar as coisas, quer passar as fases, quer aprender o que as fases contêm sem passar por elas. Para não termos o trabalho de desenvolver o discernimento e avaliação. Imagina o trabalho que não deu Allan Kardec, aquelas pesquisas iniciais, aquelas observações. Realmente devia ser muito cansativo. Né? Selecionar o médio, escolher o médio, checar a informação, verificar o ambiente, tudo isso que não está nos livros, mas com certeza Kardec fazia. A observação de ambiente, das pessoas, vendo a integridade moral das pessoas envolvidas, isso tudo contribuiu para que a obra surgisse como surgiu. Às vezes a gente desconsidera isso, não se atenta a isso. Kardec não só chegava na casa desse ou daquele médium e falava, vamos para a reunião, vamos questionar os espíritos. Não, tinha todo um trabalho de avaliação que nos foge o conhecimento hoje. Né? Ele com certeza verificava o ambiente e tudo mais que pudesse envolver aquele fenômeno. Isso não está nos registros, mas eu tenho por certo que isso ocorreu, como ocorreu com qualquer outro pesquisador sério que se envolveu com aqueles fenômenos. Né? Para que ele pudesse estabelecer onde estava a verdade e não a fraude, né, o charlatanismo, ele precisou fazer uma avaliação de conjunto. Não é só avaliar o médio e a resposta. Então, realmente, o trabalho de preparação foi imenso do lado de lá e do lado de cá. Vamos aqui ao item 153. Já dissemos que uma pessoa dotada de aptidão especial pode imprimir movimento de rotação a uma mesa ou a um objeto qualquer. Tomemos em vez de uma mesa uma cestinha de 15 a 20 centímetros de diâmetro, de madeira ou de vime, a substância pouco importa. Se fizermos passar um lápis pelo fundo dessa cesta e o prendermos bem com a ponta de fora e para baixo, se mantivermos o aparato assim formado em equilíbrio sobre a ponta do lápis, apoiado este sobre uma folha de papel, e colocarmos os dedos nas bordas da cesta, ela se porá em movimento. Mas em vez de girar, fará que o lápis percorra o papel em diversos sentidos, traçando letras ou riscos sem significação. Se um espírito for evocado e quiser comunicar-se, ele responderá não mais por meio de pancadas, como na tipologia, porém escrevendo palavras. O movimento da cesta já não é automático, como no caso das mesas girantes. Torna-se inteligente. Com esse dispositivo, o lápis não volta ao ponto de partida para começar outra linha, quando chega à extremidade do papel. Continua a mover-se circularmente, de sorte que a linha escrita forma uma espiral, o que nos obriga a girar o papel várias vezes para lermos o que está grafado. Era bem complicado, hein, o Paulana? A escrita assim, diz Kardec, obtida, nem sempre é muito legível, já que as palavras não ficam separadas. Entretanto, por uma espécie de intuição, o médium facilmente a decifra. Por economia, o papel e o lápis comum podem ser substituídos por uma placa de ardósia e por um lápis fabricado com o mesmo material. Designaremos esse gênero de cesta pelo nome de cesta peão. Às vezes, em lugar da cesta, emprega-se uma caixa de papelão muito semelhante às usadas para acondicionar doces. O lápis forma o seu eixo, como no brinquedo chama peão. Miranda. De forma circular e contínua, né? Quer dizer, muito até
Misericórdia. Depois disso, só aquela escrita que você lê no espelho. Que, imagina o médium psicografar uma mensagem toda às avessas e em outro idioma, como aconteceu lá na França, né, com Divaldo Franco. É interessante, né? Essas pesquisas são interessantes. Nós estamos estudando para compreendermos o processo pelo qual os fenômenos passaram até chegar propriamente à doutrina. Mas isso aqui não é uma recomendação, né? O estudo não está recomendando que você vai tentar fazer que isso. se faça isso em casa. Isso é mostrando o histórico, né, de como nós chegamos até aqui. A forma gradativa. É que nem a evolução mesmo, a lei de progresso. Ela vai sendo sucessiva, né? Porque às vezes alguém pode entender de forma pessoal que nós estamos estudando para, de alguma forma, sugerindo que se faça isso. Aperfeiçoar isso aqui, como se não tivesse acontecido sugerindo que não, vamos fazer isso daí que Kardec fez, porque afinal está na obra básica, Kardec fez, nós vamos fazer também. É o que se fala da evocação. Mas Kardec evocou, mas ele sabia quem estava evocando, e tinha um São Luís de guarda. E a gente tem o quê? Nem Luís. E só evocava com permissão. Posso evocar? Ele perguntava antes. Posso evocar? Então, eu repito, nós estamos estudando esse processo pelo qual passou os fenômenos até chegar à doutrina espírita. Não se está recomendando que alguém reproduza esse fenômeno na sua casa espírita ou dentro do seu próprio lar, que muito aí menos a questão, dentro do próprio lar. Que aí a questão se complica mais, né? Porque as chamadas brincadeiras aí que os jovens, né, faziam e ainda fazem, e que às vezes termina mal, né? Que é ficar evocando os espíritos através dessas brincadeiras, com a chamada tábua de Ouija, onde tem as letras e os números, e a pessoa vai querer falar, vamos ver se essa cesta aí funciona mesmo. Você sempre vai estar atraindo espíritos, e com certeza não serão espíritos sérios que irão ali, né? Dentro da casa espírita, entendo que as pessoas têm um bom senso de não fazê-lo, mas muitas pessoas podem escutar e querer reproduzir isso nas suas próprias casas, o que não seria nada adequado. E é interessante que Kardec, embora fale da evocação, mas ela não precisa ser direta, não precisa ser verbal, nominal. Né? A intenção já é uma evocação. Exatamente. Né? Porque uma vez que temos constantemente espíritos ao nosso lado, se mostramos a intenção de algo fazer, aqueles espíritos que simpatizam, que venham a simpatizar com aquela intenção, eles vão nos secundar na realização da nossa intenção, na materialização da nossa intenção. Então, às vezes a pessoa fala, mas eu botei o lápis lá, mas não evoquei ninguém. Mas criou a condição para que aqueles que desejavam, de alguma forma, participar daquela brincadeira, seja o que fosse, criou a condição necessária para eles. Fez o convite. Né? É igual a pessoa coloca um alimento qualquer, digamos, em qualquer lugar. Né? O tal alimento vai atrair tal pássaro, tal animal. Certo. Mas eu não evoquei, não chamei, não botei para atrair ele, mas colocou uma predisposição que atrairia especificamente aquele pássaro ou aquele animal. E depois, para se libertar... Lembra o Eurípides, quando ele foi a primeira vez à reunião que o tio dele estava dirigindo? E ele observou a seriedade ali, ele ficou pensando, poxa, o meu sonho era compreender as bem-aventuranças e que o próprio João me esclarecesse. O médium analfabeto ficou de pé e esclareceu item por item das bem-aventuranças. Ele evocou com pensamento, mas num objetivo nobre, numa necessidade dele. Muito bonita essa passagem, muito bonita também. E dito isso, chegamos ao final de mais um programa, passa rápido, mas daremos aí continuidade na semana que vem ao estudo do Livro dos Médiuns no seu item 154. Muita paz a todos e até lá. Que Jesus nos conduza. Deus nos abençoe. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração
a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos, e aprendermos a Revista Espírita de 1858 até 1868. Lembrando a vocês, o Clube da Fraternidade colabora 3386-1422, 3386-1422. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. E o Pablo nos ajudando aí muito. Gratidão eterna. Então, Astênio, o que você preparou agora? Então, já estamos acabando, o livro. Estamos acabando a Revista Espírita de 1858. Já estamos no mês de dezembro de 1858, né? Começamos em janeiro, já tem alguns anos que começamos, né? O cabelo já está branco. O cabelo já está branco. Então vamos lá. Nós, na Revista Espírita de dezembro de 1858, nós começamos no nosso último programa a ler, e comentar uma mensagem do espírito Bernard Palissy sobre o papel da mulher. Anteriormente, o Kardec explica que essa mensagem foi recebida por um médium, que nós já falamos sobre ele aqui, que ele era muito obsidiado, recebia assim, milhares de páginas de um espírito obsessor. Depois ele foi tratado pelo próprio Kardec, sim. E aí se recuperou, se tornou um excelente médium lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E uma das mensagens, então, depois que ele já estava recuperado, que o médium já estava recuperado, foi essa do Bernard Palissy sobre o papel da mulher. A gente deve considerar que ele estava aqui no século XIX, porque a cultura mudou muito, nesse tempo todo, e pode achar que tem algo estranho, no Bernard Palissy falando sobre o papel da mulher. Sim. Entretanto, no século XIX ele já tinha muito tempo que estava desencarnado, então que tem que levar esses fatores todos em conta. Exato. Bom, então sobre o papel da mulher, o Bernard Palissy disse através desse médium o seguinte: sendo delineada mais graciosamente que o homem, a mulher denota naturalmente uma alma mais delicada. Então, até aí parece que ele está coerente, tirando uma fotografia da alma feminina, É assim que nos meios semelhantes em todos os mundos, a mãe será mais bonita que o pai, porquanto é a ela que a criança vê primeiro. Então, em princípio, ele está dizendo que a mãe será mais bonita que o pai para a criança, porque a criança, o primeiro ser que ele vê na Terra é a própria mãe. Então, a referência que ele tem é a mãe, não significa que fisicamente o pai não possa ser mais belo do que a mulher, O homem não possa ser mais belo do que a mulher. Mas para a criança, ela é a mais bela, É para o semblante angelical de uma jovem mulher que a criança volta incessantemente o olhar. É para a mãe que a criança enxuga as lágrimas e fixa o olhar ainda fraco e incerto. A criança tem, pois, uma intuição natural do belo. Obviamente que o Bernard Palissy está se referindo à regra, porque muitos podem dizer, mas existem exceções, existem mulheres extremamente grosseiras, sim. Às vezes homens delicados e mulheres grosseiras, mas ele está falando da regra. A regra é que a mulher seja delicada. Isso aí. Inclusive o Victor Hugo, para alguns, porque ele era francês, quando encarnado ainda, escrevendo a respeito da mulher, ele até manifestava entendimento de, dependendo da cor da mulher, que ela vai ser mais sensível ou menos sensível, mas era a posição dele também da época, Então ele dizia, por exemplo, que a mulher morena era menos feminina que a mulher branca, que a mulher loura, e daí por diante. Posição dele a respeito das mulheres. Bom, aí prossegue aqui o Bernard Palissy dizendo o seguinte: a mulher, sobretudo,
sabe fazer-se notar pela delicadeza de seus pensamentos, pela graça de seus gestos, pela pureza de suas palavras. Tudo que dela vem deve harmonizar-se com sua pessoa, que Deus fez bela. Isso é interessante, né? Porque às vezes a pessoa pode pensar, mas por que o Bernard Palissy está se preocupando em escrever a respeito disso? Parece que ele está descrevendo mais assim, a harmonia da mulher dentro daquilo que a natureza, as leis naturais estabeleceram para a mulher. Né? Então, quando a gente vê mulheres para poder se igualar aos homens, tentando imitar os homens, mesmo nas coisas erradas que os homens fazem, então se o homem grita palavrão, a mulher quer gritar palavrão também. Quer dizer, nesse sentido, ela não está cumprindo o papel dela, né? Quer dizer, exato. Mesmo nós, os homens... E hoje em dia, né, Astênio, isso está em moda, né? Está em moda, infelizmente, né? Porque mesmo nós, os homens, que já desenvolvemos uma maior sensibilidade em razão da cultura, da influência do cristianismo em nós, do espiritismo, nós não vamos querer imitar outros homens que se manifestem com baixeza. Né? Então, a mulher deve escolher que, se ela quer imitar a determinados homens, que escolha os melhores também para poder masculinizando. Né? Isso né? Bom, então, até esse ponto aqui, nós tínhamos conversado no nosso programa anterior. A partir daqui, continuando a mesma mensagem, né, o papel da mulher, é que nós não vimos ainda. Então, Bernard Palissy diz o seguinte: seus longos cabelos, então ele já está partindo do pressuposto que a mulher tem cabelo longo, porque tinha na época, né? Então, mas atualmente a mulher continua sendo bela mesmo com cabelo curto. Com certeza. Então, seus longos cabelos derramando-se em ondas sobre o colo são a imagem da doçura e da facilidade. Aqui está escrito da facilidade, mas deve ser da felicidade, né? Com que sua cabeça, diante das provações, dobra-se sem partir. Refletem a luz dos sóis. Então os cabelos, né, refletem a luz dos sóis, como a alma feminina deve refletir a mais pura luz de Deus. Jovens mulheres, deixai flutuar vossos cabelos, pois que Deus para isso os criou. Parecereis ao mesmo tempo mais naturais e graciosas. Né? Então, posição pessoal do Bernard Palissy, era assim que ele via as mulheres e considerava que as mulheres de cabelos longos eram mais belas e correspondiam melhor ao papel delas na natureza. Não as morenas. Não, isso aí já foi o Vitor Hugo. Isso já foi, o Vitor Hugo. Até porque as mulheres negras, então, que não têm cabelos longos, né, estariam afastadas aqui dessa visão do Bernard Palissy, que era francês. Né? Bom, prosseguindo. A mulher deve ser simples no vestir. Já saiu bela demais das mãos do Criador para ter necessidade de adereços. Né? E olha que na época dele, muito provavelmente, todos esses apetrechos, né, para passar no rosto e sobrancelha, etc., né? Né, que torna a mulher, às vezes, totalmente diferente do que ela é naturalmente. Mas, obviamente, que ela fica mais bela. Muitas vezes ela fica mais bela. E por que não? Chama a atenção, né? Sim, Então, a mulher deve ser simples no vestir. Já saiu bela demais das mãos do Criador para ter necessidade de adereços. Que o branco e o azul se confundam sobre vossos ombros. Deixai também flutuar vossos vestidos, que se veja vossa roupagem estendendo-se para trás, qual se for extenso tapete de gaze, qual nuvem discreta a assinalar vossa presença. Bom, ele deixou muito claro qual tipo de vestimenta, qual tipo de mulher, qual tipo de vestimenta que ele admira, né? Porque, embora ele estivesse desencarnado, ele trazia ainda os vestígios, os vestígios da matéria, e depois os desencarnados também, eles sabem o que é belo, o que é menos belo para cada um. Então, o homem desencarnado vai achar mais bela uma mulher desencarnada que tenha esses ou aqueles traços, né? A referência que ele tinha da França, das mulheres francesas, né? São louras, né? Olhos claros, azuis, etc. Sim. Então isso aí é um biotipo que isso impregnou o rapaz, né? E já desencarnado, ele guardava os vestígios. É verdade. Não, mas o fato é que se a mulher está com um belo vestido, como ele diz aqui,
sendo levado pelo vento, né? Então ele coloca assim, ó, que o branco e o azul se confundam sobre vossos ombros, deixai também flutuar vossos vestidos. Então ele está pensando naqueles vestidos leves que flutuam, né? Então, para ele, ao que parece, a mulher de calça jeans não estava bem vestida, né? Não era de bom alvitre, né? Bom, prosseguindo, ele diz o seguinte: entretanto, entretanto, para que servem os adereços, os vestidos, a beleza? Então aqui ele entra numa questão mais filosófica. Entretanto, para que servem os adereços, os vestidos, a beleza, os cabelos ondulantes ou flutuantes, amarrados ou presos, se o sorriso tão doce das mães e das amantes não brilharem em vossos lábios? Então, se ela estiver com raiva, por exemplo, para que estiver com o semblante fechado, por mais que a roupa esteja bonita... Né? Exatamente. Bom, então se vossos olhos não semearem a bondade, a caridade, a esperança nas lágrimas de alegria que deixam correr, nos lampejos a jorrarem desse herdeiro de amor desconhecido. Então, para que serviria, né, tudo isso se os olhos não semearem a bondade, a caridade, a esperança e daí por diante, né? Obviamente que essa é a mulher ideal, como é também o homem ideal, né, de ter esse sorriso nos lábios, né, a esperança, a caridade, né, torna a criatura mais leve, né? Exatamente. Bom, mulheres, não temais deslumbrar os homens pela beleza, pela graça e pela superioridade, mas que saibam eles, a fim de se vos tornarem dignos, que devem ser tão ricos de caráter quanto sois belas, tão sábios quanto sois boas, tão instruídos quanto sois ingênuas e simples, né? Então aqui ele chamou a mulher de ingênua. Hoje as mulheres não aceitariam isso, né? Mas no tempo dele, de maneira geral, né, as mulheres eram mais ingênuas, né? Então, como é que ele fala? Mulheres, não temais deslumbrar os homens pela beleza, pela graça e pela superioridade, mas que saibam eles, a fim de se vos tornarem dignos, que devem ser tão ricos de caráter quanto sois belas, tão sábios quanto sois boas, tão instruídos quanto sois ingênuas e simples. Realmente, às vezes, a gente verifica, né, na sociedade ou pelas ruas, enfim, em determinados ambientes, mulheres tão belas, tão elegantes, que você pergunta assim, qual o homem, né, que está vinculado, né? Será que trata bem, né? Será que trata com respeito? Bom, e aí ele prossegue dizendo o seguinte: é necessário saberem que vos devem merecer. Então é necessário que os homens, né, saibam, é necessário saberem que vos devem merecer, que sois o prêmio da virtude e da honra. Interessante isso, né? O homem reconhecer a mulher como um prêmio da virtude dele, da honra dele, né? E não como um prêmio gratuito. Não dessa honra que se recobre de capa e de escudo, que brilha nas lutas e torneios, que pisa a fronte do inimigo que caiu. Não, mas da honra segundo Deus. Então, nesse sentido, ele está demonstrando que o homem deve estar à altura, né, de merecer uma companheira, né, bela, etc., né, bondosa, caridosa, mas que ele não seja apenas um usufrutuário, né, que ele corresponda com respeito, com carinho. E aí ele termina a mensagem, né, com esse título de O Papel da Mulher. Ele termina dizendo o seguinte, agora ele se dirige aos homens. Homens, sede úteis, porque existem homens inúteis, né? Então, homens, sede úteis. E quando os pobres abençoarem vosso nome, as mulheres serão em tudo semelhantes a vós. Então formareis um todo. Sereis a cabeça e elas o coração. Obviamente que hoje já muita gente contesta isso, porque existem mulheres muito mais inteligentes do que os homens, né? Então elas já não simbolizam mais o coração e o homem simboliza a cabeça, né? Mas é o que ele disse no século XIX. Então, homens, sede úteis, e quando os pobres abençoarem vosso nome, as mulheres serão em tudo semelhantes a vós. Então formareis um todo, sereis a cabeça e elas o coração. Sereis o pensamento benfazejo e elas as mãos liberais. Então, mais uma vez, ele coloca aqui o homem pensando e a mulher executando, que era bem a visão que se tinha na época, né? Uni-vos, pois, não apenas pelo amor,
mas para o bem que podeis fazer a dois. Que isso também é outro ponto interessante, né? Porque se o homem, por exemplo, se ele é voltado para a prática da caridade, mas a mulher impede, e acontece muito, principalmente atualmente, de a mulher ser voltada para a prática da caridade e o homem tenta impedir, né? Então fica muito difícil compatibilizar as duas coisas, né? Exato. Então critica que ela vai muito ao centro espírita, ou a mulher critica que o homem vai, né? Um não apoia o outro mesmo para fazer o bem, né? Então, assim, uni-vos, pois, não apenas pelo amor, mas para o bem que podeis fazer a dois. Que esses bons pensamentos e ações, realizados por dois corações que se amam, sejam os elos dessa corrente de ouro e diamantes que chamamos casamento. Então, quando tais elos forem bastante numerosos, Deus vos chamará para junto dele e continuareis a reunir ainda novos elos que se juntarão aos precedentes. Mas não se trata, como na terra, de elos de metal pesado. No céu, eles serão de fogo e luz. Obviamente, a palavra céu aqui refere-se à espiritualidade, de preferência a espiritualidade superior, que a espiritualidade inferior não é céu, né? Sim. Tá muito mais para as antigas imagens do inferno, as regiões sombrias. Umbralescos. Então, ele coloca aqui, ele dá a ideia de que essa união, né, através do casamento, em que um apoia o outro no crescimento mútuo, ela não cessa na vida física, ela prossegue para além da morte, né? Mas essas outras uniões interesseiras, essas uniões de conflitos, essas costumam cessar com a vida física. Cada um vai para um lado, né? Cada um para um lado, dando graças a Deus, de ter se livrado do abacaxi. Poxa. Né? Bom, quer comentar alguma coisa? Prossegue? Não, tá claro, né? Acho que tá, né? Foi uma mensagem do Palissy, como ele enxergava a mulher. Pode ser até que hoje, se o próprio Palissy fosse escrever uma mensagem também sobre a mulher, ele alterasse alguma coisa, né? Algumas coisas alteradas porque a mulher mudou muito. Sim, né? A visão da mulher, né? A legislação a respeito da mulher, né? Tudo mudou muito para melhor. Né? Então, certamente o Palissy hoje escreveria, né? Ele faria uma revisão dessa comunicação dele. Porque naquela época, né, até meados do século XX, o homem acreditava que a mulher tinha um cérebro minúsculo. Uhum. Né? Sim. E hoje já há N provas de que a mulher, em determinados casos, mostra-se superior na inteligência. Durante muito tempo considerou-se que a mulher não tinha nem espírito, né? É verdade. Verdade. Bom, agora vem uma poesia espírita. E o Kardec dá o título de O Despertar de um Espírito. Para que a gente entenda melhor a própria poesia, ele faz uma nota dizendo o seguinte: estes versos foram escritos espontaneamente por meio de uma cesta, tocada por uma jovem senhora e um menino. Imaginamos que mais de um poeta sentir-se-ia honrado de sua autoria. Eles nos foram comunicados por um de nossos assinantes. Então, essa comunicação não foi na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, foi um assinante da Revista Espírita que enviou Allan Kardec. Agora, tudo indica aqui que Allan Kardec gostou muito, e eu também gostei, da poesia. Né? E foi escrita por meio de uma cesta, né? Não foi através da psicografia. Né? Então, a gente sabe a dificuldade que tem de escrever através de uma cesta. Né? E a cesta, então, foi tocada por uma jovem senhora, certamente sem qualquer relação com a poesia, e por um menino. E o autor da poesia, deixa eu ver aqui, tem uma nota do tradutor aqui embaixo, mas a gente fala oportunamente. O autor da poesia é Jodelle, né, escreve Jodelle com 2 L's, né, e ele nos diz o seguinte: que bela é a natureza e como é doce este ar. Senhor, graça te rendo em de joelho te amar. Num hino de alegria e reconhecimento, quero elevar a ti todo o meu sentimento. Como aos olhos, então, de Marta e de Maria, a Lázaro da tumba ao retirá-lo um dia, de Jairo, tu também, a filha bem-amada, devolveste-lhe a voz, tornando-a reanimada.
Do mesmo modo, ó Deus, tu me estendeste a mão. Levanta-te, disseste, e não falaste em vão. Então, eu só vou dar uma paradinha aqui para pegar a nota do tradutor, quando o Espírito, nessa frase, diz assim, do mesmo modo, ó Deus, tu me estendeste a mão, quando ele está o tempo todo se dirigindo a Jesus, falando de Lázaro, de Jairo, de Maria, ele está se referindo a Jesus, e chama de Deus. Então, o tradutor aqui tratou de destacar esse aspecto, né? E ele coloca o seguinte, à primeira vista, Jesus estaria sendo chamado de Deus, o que não é verdade. A expressão, ó Deus, é uma exclamação. É como se quisesse dizer, do mesmo modo, ó céus, né? Tu, Jesus, me mandaste a mão. Então, o ó Deus aqui tinha o significado de ó céus. Né? Então, vamos voltar, mas lendo do jeito que ele escreveu. Do mesmo modo, ó Deus, tu me estendeste a mão. Levanta-te, disseste, e não falaste em vão. Porque eu, se não sou mais que lodo, envio arranjo. Queria te louvar e com a voz de um anjo, a tua obra jamais me pareceu tão bela. Sou como alguém que sai da noite ou de uma cela para um dia mais puro e de luz deslumbrante, de um sol radioso e quente em vida inebriante. Mais doce é o ar, então, que o leite e o próprio mel. No céu, somos-se os sons num concerto fiel. E dos ventos a voz exala uma harmonia que cria num vazio eterna sinfonia. O que o espírito vê, o que lhe toca o olhar, lá no livro dos céus, pode ler e sonhar. Dos mares na amplidão e em vagalhões profundos, nos oceanos, enfim, os abismos, os mundos, tudo se faz esfera e em meio aos raios seus, em convergência orando, a gente chega a Deus. Ó tu, cujo olhar plana assim sobre as estrelas, e te ocultas no céu como um rei para vê-las. Qual a tua grandeza, enfim, nesse universo, que não é mais que um ponto ao teu olhar imerso, dos mares sobre o espaço em esplendor intenso. Qual, pois, tua grandeza e teu poder imenso? Que palácio tão vasto, ó rei, tu construíste? Separar-nos de ti seria muito triste. O sol posto a teus pés, num poder sem medida, parece o ônix que um rei tem no sapato em vida. No entanto, o que mais amo em ti, ó majestade, bem menos que a grandeza, é essa tua bondade, que se revela em tudo, até na luz que aquece meu importante ser na exaltação da prece. Então, essa foi a poesia, o despertar de um espírito, do Jodéia. A gente vê realmente muito bela, muito bonita, muito profunda e escrita com a utilização de uma cesta. Né? E por isso que o Kardec fala no início que muitos poetas se sentiriam honrados da sua autoria. Até eu queria ter conseguido escrever uma poesia enaltecendo a mulher, né? Enaltecendo a mulher. Sim, só que aqui o objeto mais direto é Jesus, né? Sim. Ele está se referindo mais à grandeza de Jesus, né? Que o levantou, como levantou Lázaro, né? A filha de Jairo, né? E daí por diante. Bom, mas aí o nosso tempo está no finalzinho, a gente vai ter que parar. Rapaz, né? Tá acabando mesmo? Tá acabando mesmo. Poxa. Então, meus irmãos, meus amigos, estamos encerrando aqui mais um estudo da Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês, o Clube da Fraternidade, pelo telefone 3386-1422. Ajudem para mais sócios, amigos e parentes. Tá bom? Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco
ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.